Olá, meu nome é Tito Guimarães e neste vídeo eu gostaria de tirar algumas dúvidas sobre união estável. A união estável é a convivência pública, contínua e duradoura entre um homem e uma mulher com o objetivo de constituição de família. Na prática, a união estável se assemelha ao casamento civil, porém sem a sua formalização. Ambas as partes, homem e mulher, têm a intenção, ou seja, o objetivo de constituírem juntas um novo núcleo familiar cuja relação seja pública, seja duradoura e tenha também longevidade, e agora decidem constituir uma família, criar filhos, formar patrimônio, dentre outras decisões. A primeira dúvida que surge é se um casal homoafetivo, ou seja, formado por pessoas do mesmo sexo, pode também configurar união estável. A resposta é sim. Ainda que a lei afirme categoricamente que é a relação entre um homem e uma mulher pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família, a jurisprudência, que é o conjunto de decisões dos tribunais superiores, é pacífica no entendimento de que, apesar da lei não informar que a união estável também pode ser entre pessoas do mesmo sexo, é perfeitamente cabível a configuração da união estável entre um casal homoafetivo. Uma vez que este casal decidiram juntos a constituição de um novo núcleo familiar e durante a convivência da união estável, eles criaram filhos, eles formaram patrimônio, eles construíram uma história a dois, mas em decorrência de N fatores, eles decidem por fim a esta relação, a união estável, é necessário se perguntar: a nossa relação foi formalizada, seja através de uma ação declaratória ou até mesmo pela via administrativa, através de uma escritura pública declaratória de união estável? Se a resposta é sim, basta a esse casal a dissolução de união estável. Agora, se esse casal não formalizou esta relação, a união estável, quer seja através de uma ação declaratória na via judicial, quer seja através de uma escritura pública declaratória de união estável na via administrativa, para, por exemplo, fins previdenciários, seguro de vida, plano de saúde, dentre outros, este casal precisa decidir se promoverá a dissolução da união estável pela via administrativa ou pela via judicial. A primeira consideração é que ambas as escolhas, este casal precisa contratar um advogado. O advogado então vai orientar o casal que, uma vez que eles constituíram uma união estável e desta união eles viveram como se casados fossem, tiveram filhos ou não, ou formaram patrimônio ou não, o advogado deve conduzir este casal a uma negociação de todas as questões decorrentes da decisão de não divorciar, porque não são casados civilmente, mas de dissolver a união estável. A primeira coisa que se deve decidir é qual é a via, se será na via administrativa, via cartório,
ou na via judicial, através de uma ação judicial. Se este casal decidem juntos, amigavelmente, por fim a união estável, e também decidem juntos, amigavelmente, todas as questões decorrentes desta decisão, como, por exemplo, a divisão patrimonial, se este casal teve filhos decorrentes da união estável, a questão de guarda, de visita, eventual direito à pensão alimentícia, dentre outras questões, se farão através da via judicial ou administrativa. Caso este casal não possua filhos menores ou incapazes, é perfeitamente possível dissolver a união estável pela via administrativa, ou seja, através de uma escritura pública. Vamos supor que este casal tenha tido um relacionamento público, contínuo, duradouro, com a intenção, o objetivo de constituir família e decidem agora por fim a união estável, mas não possuíram filhos dessa relação. Eles podem sim fazer através de escritura pública, dispensando a homologação judicial. Representa o melhor custo-benefício, uma vez que não há necessidade de ingressar com uma ação judicial e suportar eventualmente custos processuais, uma longa duração de um processo, dentre outros fatores. As questões que são resolvidas amigavelmente podem ser mediadas através de um único advogado eleito pelas partes. Também há a economia de honorários advocatícios, uma vez que é necessário a contratação de apenas um único advogado. Todavia, se em decorrência da união estável vieram filhos e eles ainda são menores de idade, não atingiram a maioridade civil aos 18 anos, ou possuem algum tipo de filhos incapazes decorrentes dessa relação, é necessário, é indispensável a propositura da ação de dissolução de união estável, uma vez que haverá necessidade da intervenção do Ministério Público e que, através dos seus promotores de justiça, para avaliarem se os direitos dos menores ou incapazes frutos dessa relação estão de fato sendo resguardados. Mas, caso não haja filhos menores ou incapazes, ou os filhos todos já foram emancipados, já são maiores de idade, esta sim, dissolução pode ser feita pela via administrativa, representando, repito, a solução mais justa, mais rápida e com melhor custo-benefício às partes. Todavia, se no momento de dissolver a união estável, este casal, chamado pela lei de companheiros, não acordaram com a questão do fim da relação ou todas as questões dessa decisão decorrentes, como divisão patrimonial, como guarda dos filhos, como eventual direito de visita e alimentos, elas devem procurar um advogado de sua confiança, cada parte contratando o seu, e ingressarem então com uma ação de dissolução de união estável, uma vez que a via administrativa é cabível apenas dissolver união estável consensual, ou seja, amigável. Este casal, uma vez escolhido o advogado de sua confiança,
ou os advogados da confiança de cada uma das partes deverá propor uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável e caberá a uma terceira pessoa, ou seja, o juiz, a decisão de todas as questões que o casal, juntamente com seu advogado ou não conseguiram resolver. Por exemplo, a lei afirma que na união estável aplica-se, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens. Este regime determina que todos os bens havidos durante a convivência deste casal pertencem a ambas as partes, ou seja, precisa ser dividido. Então a primeira questão que é levada ao juiz é quais são as relações de bens, qual é o patrimônio, o conjunto de bens, o acervo patrimonial que este casal constituiu ao longo da união estável. Caberá ao juiz a divisão desses bens. Logicamente, cada parte, através de seus procuradores, advogados, lutarão pelos seus direitos, cada um apresentando a sua versão e levando provas ao convencimento do juiz, mas por fim a decisão sempre será do juiz. Superado as questões patrimoniais, há necessidade também de decisão com relação à guarda de filhos menores ou incapazes. A lei afirma que se não há acordo entre as partes e ambas as partes possuem aptidão, ou seja, condições de exercer o poder familiar sobre os filhos, ou seja, a guarda, o juiz decidirá pela guarda compartilhada, que ambos os casais possuirão os mesmos direitos e as mesmas obrigações na educação, na criação e dos seus filhos menores ou incapazes frutos dessa relação. Todavia, o juiz sempre se atentará também para, em primeiro lugar, o melhor interesse da criança. Se ambos os cônjuges, em segundo lugar, ou companheiros, como é chamado pela lei, possuem aptidão de exercer o poder familiar, uma vez que, por exemplo, dependendo da dinâmica e da necessidade desse casal, possa trabalhar como viajante ou na qualidade de um representante comercial ou de um caminhoneiro ou outra profissão como um executivo ou um médico, que não vai possuir aptidão, tempo, condições de exercer o poder familiar diante daquele filho, poderá decidir pela guarda unilateral, dando ao outro o direito de visita em horários e dias pré-estabelecidos e finais de semanas, férias escolares, datas comemorativas. Tudo isso será objeto de decisão não das partes, mas do juiz que é dirigido a esta ação. A lei garante a este casal os mesmos direitos e as mesmas obrigações como se eles casados fossem. Então, há um dever de lealdade, há um dever de cordialidade, há um dever de respeito mútuo, a semelhança de como esse casal de fato casados fosse. Algumas dúvidas surgem com relação ao rompimento ou à dissolução da união estável. Dentre elas, a questão do direito a alimentos. A lei afirma que, com base em 2 fatores, o juiz determinará um valor razoável a título de pensão alimentícia. Quais são? Em primeiro,
a necessidade daquele que pede, ou seja, do reclamante, e a possibilidade da pessoa obrigada, ou seja, daquele que deve. Com base nesses dois fatores, necessidade e possibilidade, o juiz se convencerá, através das provas que são levadas aos autos, para convencimento do juiz, para sua livre apreciação. Então ele se convencerá de um valor justo, razoável, que determinará um dos companheiros a pagar a título de pensão alimentícia, quer seja para o outro companheiro ou para filhos menores ou incapazes havidos dessa relação da união estável. Superado esta pergunta, surge também outra dúvida se é necessário definitivamente que este casal coabitem, ou seja, morem, dividem o mesmo teto. A lei não exige a coabitação como requisito essencial para o reconhecimento deste instituto jurídico conhecido como união estável. Ainda que este casal não morem juntos, ou seja, cada um possui a sua casa e eles encontram frequentemente, lembram-se dos requisitos? Publicidade, continuidade, longevidade, durabilidade. Estando presentes estes requisitos, ainda que eles não morem sob o mesmo teto, configura-se perfeitamente o Instituto da União Estável. Lembrando que desde que haja a intenção, ou seja, o objetivo de constituição de família, ou seja, a constituição de um novo núcleo familiar. Ainda que este casal, cada um possua a sua casa e encontrem e seja um relacionamento duradouro, um relacionamento público. Deste relacionamento é notório que o casal tinha a intenção de constituir família, como por exemplo teve filhos frutos dessa relação, formaram um patrimônio decorrente dessa relação. Está assim configurada a união estável, ainda que eles não morem juntos. Outra dúvida que surge é que, caso este casal não tenha tido a preocupação ou a necessidade de formalizarem esta relação, quer seja através de uma ação declaratória de união estável na via judicial, quer seja através da lavratura de uma escritura pública declaratória de união estável na via administrativa, ainda assim esta relação pode ser confirmada, configurada, reconhecida diante da morte de um dos companheiros. Exemplo: um dos companheiros sofreu um infarto, veio a óbito, não deu tempo formalizar esta relação pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituição de família. Esta pessoa, o cônjuge sobrevivente, pode ter o seu direito reconhecido pela justiça? A resposta é sim. É necessário ingressar com uma ação de reconhecimento e de dissolução de união estável pós-mortem. Ainda que um dos cônjuges tenha morrido e não haja nenhuma formalização, este cônjuge sobrevivente deverá levar ao juiz provas suficientes que, ainda que eles não formalizaram a relação, ela existiu, e as provas podem ser vídeos,
em momentos especiais, como um aniversário ou como o casamento de pessoas próximas desse casal, a existência de filhos através de certidão de nascimento, em que o cônjuge que veio a óbito reconheceu a paternidade, através de fotografias, através de documentos como uma conta conjunta bancária ou uma pólice de seguros ou um plano de saúde. Inúmeros documentos são hábeis a demonstrar para o juiz que de fato existiu a união estável, ela está configurada e que necessita agora, via poder judiciário, ser reconhecida e, ao mesmo tempo, subsequentemente, dissolvida para que produza os seus efeitos legais. Uma vez que o juiz reconheceu e dissolveu a união estável em decorrência da morte de um dos companheiros, a lei garante ao companheiro sobrevivente o direito real de habitação sobre o bem deste casal, direitos sucessórios, eventual direito à pensão também, algum benefício previdenciário, dentre outros. Então percebam que a lei garante os mesmos direitos e as mesmas obrigações a estes companheiros, como se eles fossem casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Uma outra pergunta que surge frequentemente é que, caso este casal esteja num relacionamento público, contínuo, duradouro, com o objetivo de constituição de família, mas desejam que um outro regime de bens estabeleça os limites das relações patrimoniais desta relação, eles podem sim decidir através de um contrato escrito. Eles podem decidir que os bens não serão comunicados ou que serão comunicados na sua integralidade. Eles são livres para escolherem qual é o regime de bens que regulamentará a relação patrimonial desse casal. Lembrando que esta decisão deve ser formalizada através de um documento escrito. Outra dúvida que surge frequentemente também com relação à união estável é se existe um prazo pré-estabelecido pela lei para que configure a união estável, ou seja, que seja um requisito para a configuração do Instituto da União Estável. A resposta é não. Não existe um prazo mínimo, um tempo mínimo fixado na lei para que configure a união estável. Desde que este relacionamento seja público, contínuo, duradouro, com a intenção de constituição de família, configura-se a união estável, independente se esta relação possui 6 meses, por exemplo, ou 6 anos. Então, se este casal, chamados pela lei, mais uma vez repito, de companheiros, estão juntos com a intenção de constituir família, configura união estável, independente do tempo. As questões patrimoniais de filhos havidos dessa relação, eventual direito de visita ou de alimentos, são objetos de negociação. Então eu gostaria de apresentar como solução para os casais que pretendem dissolver a sua união estável, a dissolução de união estável amigável, ou seja, a consensual, uma vez que este casal deverá contratar apenas
um único advogado e numa única reunião, ou se necessário for em mais de uma reunião, elas decidirem juntas questões do fim da união estável, questões patrimoniais, questões com relação aos filhos havidos dessa relação. Esta é a decisão, é a solução que representa de fato, como já dito, o melhor custo-benefício. Uma vez que há necessidade de contratação de apenas um único advogado, caso este casal não possua filhos menores, pode ser feito na via administrativa, dispensando-se a homologação judicial e, sobretudo, preserva a relação deste casal, uma boa comunicação que provavelmente será indispensável, sobretudo quando há filhos havidos dessa relação, em que as partes precisarão tomar juntas decisões relacionadas à educação, à criação, ao exercício do poder familiar, a férias, a eventuais direitos de visitas e alimentos, dentre outras questões. Ainda que seja na via judicial, em sendo necessário, quando o casal possui filhos menores ou incapazes, a dissolução da união estável consensual representa a melhor solução para este casal. Caso você tenha assistido esse vídeo e ainda tenha alguma dúvida com relação à união estável, eu peço para você enviar uma mensagem no direct ou no inbox, ou entrar em contato com o nosso escritório através de um dos canais informado nas redes sociais, para que possamos esclarecer a sua dúvida. Muito obrigado.